Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma super aula, uma mega aula de mais uma relíquia, que é esse trabalho maravilhoso que eu fiz através de um gráfico bem antigo. Gente, eu confesso que me deu um baita de um trabalho para decifrar esses pontos, essas peças, porque contagem de correntinha, nossa, quase não deu para enxergar. Eu vou deixar a fotinha aqui para vocês terem uma ideia, tá? Quem quiser adquirir esse gráfico, corre lá no meu Instagram. Assim que eu postar a fotinha da toalha, você gira pro lado assim, ó, a última fotinha vai estar a foto do gráfico lá disponível para vocês. Aí é só tirar um print da tela e para quem não sabe, o meu Instagram é Ateliê Vanessa Marcondes. Eu tenho dois, que é o perfil, né, e tenho o que é aqui do ateliê, tá? Então, todas as peças de crochê estão lá no meu perfil do Instagram, Ateliê com Vanessa Marcondes. Bom, vamos lá. Como eu sei que vocês gostam, né, desse tipo de trabalho, esse gráfico ele é bem antigo, gente, muito antigo e lindo, e parece que é estrangeiro também. Nós temos aí o privilégio dessas estrangeiras que fazem trabalhos belíssimos para nos inspirar, né? Então, essa toalha, ela ficou 85 centímetros, tá? Eu utilizei o fio Duna. O que eu quero falar para vocês sobre isso? Eu utilizei 2 novelos de 340 metros. Então, eu utilizei no total 680 metros. E você também vai achar o Duna na metragem de 140. Então, você tem que fazer ali a contagem para que você tenha 680 metros, certo? Vanessa, não quero utilizar o fio Duna, eu quero utilizar o fio Charme, eu quero utilizar a Anne, Barroco Natural fio 4, Max 4. Gente, o fio que vocês quiserem, propolipoleno, que eu não sei falar o nome, tá? É só vocês ficarem atentas na quantidade de fio. Tendo 700 metros de fio, você confecciona a sua peça, tá? Independente da numeração, se é 4, se é 6, se é 8, se é 10... Imagina um tapete nesse modelo, que lindo que não fica, né? Então, gente, eu utilizei a cor do rosa candy, tá? Que é a cor 3526, é muito meiga. Eu queria fazer num tom pastel, fica de dica pra vocês, mas eu só tinha esta cor aqui disponível, tá? Mas, modesta à parte, eu amei, ficou maravilhoso. Para confeccionar a minha toalha, eu trabalhei com agulha Duna mesmo, 2,5 e tesouras para arremate, tá? É só isso que a gente vai utilizar na nossa aulinha. Todos os materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José. Tem o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no comentário, certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês, o vídeo será dividido em partes, porque como vocês podem observar, não é um trabalho que eu posso pegar e falar para vocês assim, olha, segunda carreira você faz assim, assim, assado e pronto. Não, porque cada carreira dessa, ela tem uma modificação, ela é trabalhada de um jeito diferente. Então, por mais que eu fale para vocês seguirem adiante, eu não posso, porque eu vou precisar estar repassando carreirinha por carreirinha junto com vocês, para que dê tudo certo aí no final, ok? Outro detalhe, gente, o que eu mudaria nessa toalha? Aqui, ó, ela é toda trabalhada no ponto alto duplo, porque a gente seguiu a receita, mas se você quiser fazer no ponto alto comum, você também pode, provavelmente a sua peça vai ficar menor. Aqui, ó, eu senti que ela fica bem frouxinha quando eu tô trabalhando. Então, quando você terminar a sua peça, não se assuste, não desista. Fala assim, ai, tá errado. Não, gente, termina a peça, depois vocês vão fazer aquela técnica que eu faço, que é de umedecer a peça, borrifar e depois passar o ferro a vapor. Então, vocês podem ver, ó, ela está perfeita, perfeita, não tem ondulação nenhuma. Então, enquanto estiver confeccionando, ela vai ficar toda feia mesmo. Mas depois de pronta, tem aquele toque de mágica que eu ensinei pra vocês, né? Então, vamos lá para nossa aula? Ok, pessoal, para dar início, então, à nossa toalhinha, nós vamos trabalhar o anel mágico. Quem não souber fazer o anel mágico, pode fazer de 5 a 6 correntinhas, tá? Eu prefiro o anel mágico porque ele fica bem fechadinho. Nós vamos trabalhar a nossa peça com pontos altos duplos. Então, a gente faz 1, 2, 3,
4 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto duplo. Vamos seguir com 3 correntes, 2, 3, damos 2 laçadas e vamos fazer o ponto alto. Passa as 2 laçadinhas primeira, as 2 segunda, finaliza. Então, eu fiquei 4 pontos altos para a altura do ponto alto duplo e 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3, novamente 2 laçadas, entra no centro e coloca mais um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 2 laçadas, volta lá no centro e acrescente mais um ponto alto duplo. Nós vamos ficar no total de 12 pontos altos duplo, contando com as 4 correntinhas iniciais. Certo, trabalhei aqui, ó, contando com as 4 correntes, total de 12 pontos altos duplos. E fiz 3 correntinhas de separação. Aqui eu vou fechar o meu círculo um pouco e reservo o fio. E vou contar 1, 2, 3. Na quarta, eu faço meu ponto baixíssimo, finalizando aqui o meu círculo. Aqui eu tenho o fio do anel mágico, eu não vou fechar totalmente por enquanto, porque eu quero ver o andamento da peça. Aí no final eu aperto aqui para arrematar, certo? Então, agora vamos para a próxima carreira. Entro no primeiro intervalo, faço um pontinho baixo e vou subir aqui, ó, mais 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto duplo, porque eu já fiz um baixo aqui, certo? Vamos dar 2 laçadas e nesse primeiro intervalo, eu vou acrescentar mais 3 pontos altos duplos, para eu ficar com 4, já que eu trabalhei ali as correntinhas iniciais. Certo? Faço novamente 3 correntes, venho para o próximo intervalo e vou colocar novamente 4 pontos altos duplo. E assim eu vou dar a volta, tá? Para cada intervalinho desse, coloco meus 4 pontos altos duplos e faço a separação de 3 correntinhas para cada um deles. 1, 2, 3, venho no próximo, mais 4 pontos. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta. Como vocês devem estar notando aí na peça de vocês, se a gente fechar o anel mágico, vai repuxar a nossa peça, ok? Então, por enquanto, eu tô deixando o anel mágico aqui livre, tá bem abertinho, ó, pra mim dar sequência. Aí, depois, se precisar, eu ajusto o anel mágico. Lembrando que aqui no centro, você também, se não te agradar, ficar aberto, você pode aplicar uma flor também, ok? Então, vamos lá. Aqui no último bloquinho de 4 pontos altos, ao invés de eu fazer 3 correntinhas, eu vou dar uma laçada e fazer um ponto alto deitado. Dessa forma, laçada, entra aqui, ó, na última correntinha e faça um ponto alto deitado aqui, tá? Aí, ele ganha a mesma distância das 3 correntinhas. Agora, a gente vai para a próxima carreira. A gente entra nesse intervalo e faz um ponto baixo, certo? Vamos subir 3 correntinhas novamente e vamos trabalhar aqui dentro mais um ponto alto duplo. Então, eu tenho que dar 2 laçadas. Entro e faço aqui mais um ponto alto duplo, ok? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, dou 2 laçadas, volto e coloco mais 2 pontos altos duplo. Certo? Ficando um leque de 2 pontos, tá? Ok? Vamos trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, vem no próximo intervalo que a gente trabalhou e trabalhe novamente o grupinho, né, que é o leque de 2 pontos altos duplo. 1, 2, 3 correntinhas, volta e coloque mais 2 pontos altos duplos. Então, agora, vocês já entenderam que quando eu falar ponto alto, é ponto alto duplo, tá? A gente não vai ter ponto alto comum aqui nessa peça, certo? 3 correntinhas, vem no próximo intervalo e coloque o seu leque de ponto alto duplo. E assim, a gente vai dando a volta e completando todos esses intervalos, tá? Um a um.
Certo, concluí toda a minha volta. Então, vocês estão vendo, se eu fechar o anel mágico, a minha peça vai ficar repuxada, tá? Então, mantém aí. Pessoal que fez com correntinha, gente, se vocês sentir que tá repuxando, vocês podem fazer com mais correntinha, ao invés de 5 ou 6, fazer com 8, tá? Agora, a gente vai para a nossa próxima carreira. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer 3 correntes... Vem aqui, ó, na última correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Eu quero entrar aqui, ó, dentro desse leque. Então, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, entro no intervalo e faço o meu ponto baixo. A partir daqui, eu faço 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto duplo. Eu vou fazer agora um leque com 3 pontos altos duplo cada lado. Então, eu coloquei as 3 correntes, mais 2 pontos altos duplo, certo? Vou fazer 3 correntes novamente, volto no meu centro aqui, ó, do leque, e trabalho mais 3, para que eu possa tá finalizando aqui o meu leque de 3 pontos altos duplos. Certo? Ficando assim. Trabalhei o primeiro leque, eu vou fazer 3 correntinhas... Venho aqui, ó, nesse intervalo de base, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. E subo novamente 3 correntinhas, certo? Agora, eu vou dar sequência a esse leque que ele é diferente desse outro, tá? Próximo lequinho aqui, ó, eu vou colocar apenas 2 pontos altos duplo, tá? Não serão 3 igual a gente fez ali. Coloca 1, 2, 3 correntes, volta com a laçada, entra dentro do leque e acrescenta mais 2, tá? Certo, 3 correntes, vem aqui, ó, nesse intervalo, coloca um pontinho baixo, 3 correntes, 2 laçadas, opa, fiz só 2 correntes, 2 laçadas, entra no próximo leque. E agora, você vai trabalhar esse leque de 3 pontos altos duplo. Então, será assim, ó. Uma vez com 3, segunda com 2. Com 3, com 2, com 3, com 2. Vocês vão intercalando, tá? Pra poder sair aí o formato do desenho que a gente precisa. Então, vamos lá. 3 pontos altos duplo. 1, 2, 3 correntes, 2 laçadas. Volta e faz aqui mais 3 pontos. 2 e 3. Belezinha? Agora, eu faço as 3 correntes. 1, 2, 3, volta aqui no intervalo e coloca o baixo. 1, 2, 3, vem para o leque. E aqui, você vai trabalhar o leque de 2 pontos altos, tá? Não de 3. Lembra que a gente intercalou? Mantém as 3 correntinhas, volta e vai colocando ali os 2 pontos altos duplo. Finalizou, 3 correntes. Vem no intervalo, um pontinho baixo. 3 correntes e vai para o próximo leque, que vai ser trabalhado agora, 3 pontos altos duplos. Então, vocês podem ver, ó, um leque de 3... um leque de 2 pontos, um leque de 3, um leque de 2 pontos. E assim, você vai dar toda a voltinha no seu trabalho. Certinho, pessoal, concluída essa volta, eu terminei com um leque de 2 pontos altos duplos, fiz as 3 correntes, um baixo, vem aqui, ó, na terceira correntinha, ó, e faço um baixíssimo. Então, nós temos um total de 12 leques, 6 leques são com 3 pontos altos duplo e 6 leques são com 2 pontos altos duplos, intercalado. Uma vez 2, uma vez 3, uma vez 2, uma vez 3, ok? Agora, a gente vai para a próxima carreira. Para a próxima carreira, nós vamos pular esse ponto inicial, vamos no próximo com um ponto baixo, vamos subir 3 correntes e dou 2 laçadas. Terceiro pontinho, esse daqui, que vai ser o meu segundo, eu faço mais um. E aqui dentro desse leque, eu vou acrescentar mais 2 pontos altos duplo.
Então, eu fiquei no total de 4 pontos altos duplos, 2 pegando aqui na base, pulando o primeiro, e 2 dentro. Vou continuar com 3 correntes. Agora, eu venho aqui dentro, acrescento mais 2 pontinhos altos duplos. 2. E agora, eu trabalho mais 2 aqui dessa lateral, deixando o último, igual a gente pulou, deixando lá o primeiro. Certinho? Ficando assim. Tínhamos 3 pontos altos duplos, agora a gente tem 4, tá? Vamos fazer 3 correntes. Primeira alcinha, um ponto baixo. 3 correntinhas novamente. Segunda alcinha, outro ponto baixo. E agora, 3 correntinhas para subir. E aqui, nesse leque de 2 pontos altos duplo, nós vamos fazer diferente. Vamos continuar fazendo esse leque, não vamos trabalhar sobre os pontos, apenas aqui. Vamos fazer 2 laçadas, entro diretamente dentro do leque e vou trabalhar outro igualzinho. Com 2 pontos, 3 correntinhas de separação, 2 laçadas e volta acrescentando os 2 pontos altos duplos, certo? Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente tá usando pontos altos duplos, tá? Então, não se esqueça e vão fazer aí ponto alto. Pulei, fiz 3 correntes, próximo intervalo, um baixo. 3 correntes, próximo intervalo, um baixo. 3 correntes. E agora, aqui eu tenho 3 pontos altos duplos. Então, aquele esqueminha que a gente fez aqui, ó, no inicial. Pula o primeiro, entra no segundo. E completa. Para que possa fazer aqui, ó, entrando dentro da argola, colocando mais 2, a gente fica no total de 4. Então, cada carreirinha vai aumentar aqui nesse leque maior. 3 correntes e volta a trabalhar mais 2. Dentro desses leques, sempre serão 2, tá? E só a lateral que a gente vai trabalhando, ó, a gente trabalha os 2 e pula o último e o primeiro lá que a gente pulou também, tá? E 3 correntinhas de separação e um baixo. Deixa eu abrir aqui, mostrar pra vocês, olha. Vai ficando dessa forma aqui, gente, ó. Desse jeitinho aqui, tá? A gente vai intercalando. Aqui no centro, ele continua aberto. Eu só vou regular no final do trabalho, se for necessário. Aí, eu vou ensinar vocês a arrematar também, ok? Prontinho, eu concluí a minha volta. Agora, ó. Vou finalizar aqui junto com vocês. Fiz 3 correntes, prendi na primeira argolinha, 3 correntes, prendo na segunda argolinha, subo novamente, né? 3 correntinhas, vem aqui, ó, na última corrente, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai para a próxima carreira, a gente sempre pula o primeiro ponto, ó, já vem para o segundo com um ponto baixo. Suba as 3 correntes, equivalente a um ponto alto duplo. 2 laçadas. Aí, você vem preenchendo esses pontos até chegar no centro. Chegou aqui no centro do leque, você vai continuar colocando 2 pontinhos. E vai fazer a separação de 3 correntes, para fazer aqui, ó, a outra lateral do seu leque maior. 1... 2, e agora, ó, 3 desse, porque o último eu pulo, né? Então, eu venho aqui, ó, o terceiro, o quarto, o quinto ponto alto duplo. Percebeu que cada carreira aumentou um ponto, porque a gente vem acrescentando aqui os meios, certo? Agora, aqui nessa parte. Aqui, nós temos 3 alcinhas de correntinha, né? Nós vamos pular S e S, vamos preencher sempre na do meio. 1, 2, 3 correntes, volta aqui, ó, na do meio e faça um ponto baixo. Vai dar uma repuxadinha, tá? Mas é normal. Novamente, 1, 2, 3, dá 2 laçadas, vem aqui, ó, no centro do leque. Faça o seu leque de 2 pontos normal. Você vai sentir que vai dar uma repuxada, tá, gente? Mas conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo como que vai ficando a peça, ó. Deixa eu terminar esse daqui. Novamente, 1, 2, 3 correntes, pula a primeira alcinha, vem na do meio, ó.
e faz um baixíssimo. Suba 3 correntes e vem trabalhar o seu leque maior, que você sempre vai pular o primeiro e o último ponto alto duplo. Deixa eu fazer aqui, eu vou abrir a peça para vocês poderem ver certinho. Os dois aqui do centro. E as 3 correntes. Certo, olha, vocês estão vendo que deu uma repuxada, tá vendo, ó? Inclusive aqui, esse lequinho aqui de 2 pontos, parece que ele tá querendo virar, ó, um chapéuzinho, né? Mas a gente vai continuar. Por quê? É a receita, né? Nós estamos seguindo o gráfico. Então, agora, eu vou dar a volta no meu trabalho e volto com vocês mostrando como que a gente vai fazer a sequência, tá? Prontinho, pessoal. Como eu falei pra vocês, ó, deu uma emborcadinha, tá vendo, ó? Agora, a gente vai vir com a próxima carreira, onde vai assentar a peça, tá? Igual eu disse pra vocês, eu tô seguindo o gráfico, então, tô confiante que vai dar certo. Olha, fizemos aqui, ó, 3 correntinhas, vamos finalizar com ponto baixíssimo. Entramos no próximo ponto, fazemos um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes para dar altura, 2 laçadas, e no ponto seguinte eu trabalho ponto alto duplo, tá? Aí a gente vai preenchendo, até a gente chegar aqui no meio do leque. Ficamos com 4 pontos, mais 2 que vai aqui dentro, então vai ser 6 pontos altos duplos, tá? Coloco aqui o 5º e o 6º. Feito isso, faço 3 correntes, volto e trabalho mais 2, para mim trabalhar agora a lateral desse leque. Então, são 2 dentro, e aqui agora, ponto sobre ponto, até o penúltimo. A gente sempre pula o primeiro e o último aqui desse leque. 6, certinho, tá vendo? Ó, ele vai aumentando. Aqui a gente tinha 5 pontos, agora ficamos com 6. E aqui nessa parte que tá repuxando, igual eu falei pra vocês, ó, ela vai dar uma assentada, tá? 1, 2, 3 correntes. Aqui temos 2 alças, vamos pegar na primeira. Para ir pra segunda, a gente volta a trabalhar mais 3 correntes, prende com ponto baixo e sobe 3 correntes. E aqui nesse leque, vamos continuar fazendo o lequinho mesmo. É só mais essa carreirinha, ele deu uma repuxada, mas aí conforme a gente vai trabalhando, né, que vai mudar o desenho, então ele vai assentar. 3 correntes, volta e mais 2 pontos altos duplo. Essa é a sequência que a gente vai trabalhar mais essa carreirinha, tá? Fez o lequinho de 2 pontos, faça 3 correntes. Primeira alça, 1 ponto baixo. Para fazer a seguinte, faça 3 correntinhas e 1 ponto baixo. E para ir para o leque, você trabalha 3 correntinhas, pula o primeiro de base, entra no segundo e vai trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto, até você chegar no centro do leque e acrescentar mais 2. Então, ó, tá vendo como que tá repuxado? Depois que eu fazer, ó, ele vai assentar. E assim vai ser os demais lequinhos que estão levantados, tá vendo? Ele vai assentando, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa carreira. Certo, pessoal? Olha, vocês estão vendo, já deu uma assentada. Essa parte aqui do leque, que são só 2 pontos, vocês podem fazer assim, ó. Porque no desenho, ele fica bem esticadinho, tá? Então, vocês não precisam ficar com medo aí do formato que tá ganhando a peça. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreira. Então, eu fiz aquele processo. Fiz aqui as argolinhas de 3 correntes, prendi com baixíssimo aqui, ó, no primeiro ponto, e já vim com baixo no segundo, subi 3 correntinhas, combinado? E agora, a gente vai seguir a mesma sequência, um ponto alto duplo para cada um de base, até a gente chegar no centro do leque. E essa carreira que a gente vai fazer agora, ela vai dar uma repuxadinha novamente, tá? Mas não se preocupe, que é para dar tudo certo depois, ó. Dentro do leque, coloco 2 pontos altos duplos normal, igual a gente vinha fazendo, 3 correntes, volta,
2 pontos altos duplo. Essa carreira acho que é a última com aumento, as próximas serão todas com diminuição, tá? Aí o desenho vai ganhando forma. Aqui nessa lateral, trabalhamos um ponto para cada um, até a gente chegar no penúltimo, né, que a gente para fazer as 3 correntinhas. Então, se a gente tinha 6, essa carreira já vamos ter 7. 7 pontos altos duplo para cada lado, 7 desse lado e 7 desse lado. 1, 2, 3 correntes. Agora, a gente vai direto na do meio novamente, igual a gente fez nessa outra aqui, ó, tá? E novamente vai dar uma repuxada aí na sua peça, tá? 1, 2, 3, dá uma laçada, entra aqui no leque e trabalha novamente seu leque. Então, você vai notar, vai falar, poxa, Vanessa, minha peça repuxou de novo. Pode ir, gente, pode ir sem medo, que depois ela vai se alinhar certinha, porque a gente tá trabalhando ali, a peça não tá pronta, não tá esticadinha, aí fica difícil, tá? Mas vai repuxar, ó, tá vendo que já deu uma viradinha aqui. Mas não se preocupe que depois o trabalho vai se assentando. 3 correntes, novamente, tenho 3 laçadinhas, eu vou pular essa, eu vou sempre na do meio. 3 correntes e venho aqui, ó, na minha base. Pulo o primeiro, entro no segundo e vou trabalhar o meu leque de ponto alto duplo. Fazendo pontinho sobre pontinho e lá no meio a gente coloca as 3 correntinhas, que é esse daqui, fazendo dessa forma aqui. Então, vamos continuar. Ok, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Olha, gente, vocês devem estar se perguntando por que que a minha peça tá retinha e a de vocês não, porque eu dei uma ajeitada aqui, ó. Eu fui esticando, sabe? Esticando aqui as pontinhas dos leques para os pontos irem pro lugar certo, tá? Então, vocês fazem isso também. E aí, vai dar tudo certo nas próximas carreiras, tá bom? Fiz aqui 3 correntes. Prendo aqui, ó, na última correntinha, da onde eu iniciei. Agora, ao invés de eu pular um pontinho de base, eu vou pular 2. Então, eu entro no segundo com um baixíssimo, no terceiro com um baixíssimo, tá? Ou um ponto baixo, se vocês quiserem fazer. Como a gente veio fazendo ponto baixo aqui, ó, para subir as 3 correntes, eu vou fazer também. Então, eu sempre vou pular agora nessa carreira os 2 primeiros e os 2 últimos aqui. 1, 2, 3 correntes e vem trabalhar o restante dos pontos. Agora, esse desenho vai começar a diminuir, tá? E lá naquele lequinho de 2 que estava repuxando, ele vai ter um aumento de ponto, tá bom? Então, essa parte que repuxa, é igual diz aquele ditado, é um mal necessário para que a peça dê certo, tá? Podem ficar despreocupadas aí, que o trabalho de vocês vai dar certinho também, assim como o meu. Fazemos as 3 correntes, 2 pontos altos duplo dentro do leque. E aqui nessa lateral eu vou completar também. Ao invés de eu ir até o penúltimo, eu vou até o antepenúltimo, deixando 2 pontinhos no final, sem trabalhar. E continuo fazendo 2 laçadas para que fique ponto alto duplo, certo? Vem descendo. Aqui eu cheguei no antepenúltimo, parei, ficando 2 sem trabalhar. Vou fazer 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Quem achar que tá repuxando muito e quiser fazer 6, tudo bem, pode fazer, tá? Eu dou 2 laçadas, passo direto, venho aqui nesse leque e vou colocar aqui 7 pontos altos duplo. Tudo aqui dentro desse leque. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, vocês estão vendo que houve um aumento de ponto aqui, ó. Feito o 7, a gente vai trabalhar as 5 correntes. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu venho aqui, esqueço toda essa parte,
pulo 2 pontos de base, entro no terceiro e trabalho novamente esse leque com a diminuição. Então, vocês estão vendo, esses 7 pontos altos que eu acabei de trabalhar no leque é para abrir um outro desenho que vai ficar bem aberto. Então, quer dizer o quê? Deu uma repuxadinha, mas agora o trabalho vai assentando, né? É um mal necessário aí. Faço 2 leques dentro, 2 pontos dentro do leque, 3 correntinhas e mais 2 aqui dentro. E assim por diante, tá? Olha, tá vendo como que já cedeu, né? Nossa peça tava toda repuxada e agora ela cedeu bem, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar isso em todos os leques maiores e nesse aqui, ó, ele vai ter 7 pontos altos separado por 5 correntes, ou 6 se vocês quiserem colocar, porque depende muito do ponto de cada um, né? E olha, vai ficando bem certinho, viu? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui minha carreira, olha como fica, tá vendo? Já deu uma abertura aqui no desenho, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, prendi com um ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui, onde a gente subiu as 3 correntes. A gente vai continuar pulando 2 pontos de base até que esse desenho diminua. Então, a gente vem, ó, para o segundo com baixíssimo, e aqui, ó, no terceiro, faço o ponto baixo e subo as 3 correntinhas. E aí, eu vou trabalhando até eu chegar no centro do leque novamente. Então, a cada carreira, tá diminuindo um ponto. Opa! 4, 5, 6, e agora, ó, a gente ficou, então, com 2, 4, 6, tá? Aqui, a gente vai começar a colocar apenas um ponto alto duplo. Fazemos as 3 correntes, volta e coloca um pontinho alto duplo dentro do intervalo, tá bom? E aqui, o restante, ó, a gente vai fazendo um para cada um e deixando os 2 últimos sem trabalhar. Que aqui a gente vai diminuir o desenho para ele fechar. Então, a gente estava diminuindo apenas nas laterais. Agora, a gente vai diminuir dentro do leque também, colocando apenas um pontinho de base, ok? Agora, a gente vai vir aqui, ó, trabalhar esse lado aqui. Para isso, nós viemos trabalhando com 5 correntinhas. Eu vou manter as minhas, tá? Se você quiser manter com 6, tudo bem. 5 correntes. Dou 2 laçadas, primeiro ponto de base, um ponto alto duplo. Uma corrente, segundo ponto de base, uma corrente, terceiro ponto de base. Então, nós vamos trabalhar os 7 pontos altos duplo separados por uma correntinha. Olha como que vai abrir, tá? A nossa toalha aqui. Então, o que estava se fechando era para poder ter essa abertura aqui, tá bom? 7 pontos separados por uma correntinha. Faço novamente 5 correntes ou 6, conforme vocês estão fazendo, dou 2 laçadas, pulo 2 de base, entro no terceiro e vou trabalhar ponto sobre ponto. Ficamos, então, com 6 pontos altos duplo, apenas um aqui dentro do leque, ó, igual a gente fez nesse, tá? 1, 2, 3 correntes, faça mais um dentro do leque, e agora você vem trabalhar toda essa lateral aqui, completando até que fique 6 pontinhos altos duplo, tá? Não é 7 mais. 5 e 6. 6 contando com o que tá dentro do leque, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto duplo e começo a trabalhar, separados por uma correntinha, belezinha? Assim, a gente vai dar a volta toda na nossa peça, ó.
Olha, vai ficando assim, ok? Prontinho, mais uma carreira concluída. Antes da gente dar início, vou fazer o seguinte agora, ó, vou virar a minha peça aqui do avesso e vou dar uma ajustada no anel mágico. E ainda não mexo aqui nesse fio, só vou dar uma ajustada para me mostrar uma coisa para vocês. Ajustamos, agora eu só dou uma alisada na peça e vejo se o fato de eu ajustar o anel mágico alinhou a minha peça, tá? Então, vocês vão olhando isso. Eu sempre faço um acabamento, depois eu passo a peça tudo certinho, tá vendo? Então, vocês viram que quando eu repuxo o anel mágico, a peça vai se alinhando mais também, tá? Então, terminado aqui, prendi com um ponto baixíssimo, vou continuar a minha diminuição pulando 2 pontos de base. Entro no segundo com baixíssimo, cheguei aqui no terceiro, eu faço um ponto baixo. Subo 3 correntes e vou trabalhar ponto sobre ponto, até que eu chegue ali no meio do leque. Então, eu tenho agora aqui 4 pontos, e fazendo o do meio, eu vou ficar com 5 pontos, tá? 3 correntes, faço aqui o meu outro ponto, e já venho trabalhar esses aqui, ó, da lateral, tá? O leque agora vai ser somente um ponto, 3 correntes e um ponto, para ele ir diminuindo. A gente tinha 6 pontos altos duplo, agora a gente tem 5, na próxima vai ser 4 e na outra 3, até a gente terminar com 1. Deixei 2 sem trabalhar, ó, tá vendo? Ficou dessa forma. Agora eu vou fazer correntinhas novamente, tá? Aqui eu continuaria com 5, mas eu vou fazer 6 agora, ó. 3, 4 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um ponto alto, não tenho? Eu vou trabalhar um ponto alto duplo em cima dele. 1 e 2. No mesmo lugar, tá? No mesmo pontinho de base. Vou fazer 3 correntes. E vou descer aqui, ó, nesse intervalo e fazer um ponto baixo. 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Vou trabalhar para cada intervalo desse, 3 correntinhas e um ponto baixo, olha. Até me faltar só o último. 1, 2, 3, não pulei nenhum, tá vendo, ó? Eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas, sem contar essa daqui, tá? Aí, eu faço 3, 2 laçadas, venho no último ponto alto e repito 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, tá? Vai ficar igualzinho, ó, esses 2 cantos aqui. Faço 6 correntes. Agora, eu venho aqui para o meu leque, que eu estou diminuindo. Pulo 2 de base, entro no terceiro. Um ponto para cada um de base. Até que eu fique com 5. 4 e 5. Faço as 3 correntes. Novamente, aqui dentro do leque, um ponto. E trabalho os meus 4 restantes aqui, que são de base, deixando os 2 últimos sem trabalhar. Belezinha? Olha. Aí, a única coisa que muda, ó, que a gente já iniciou um novo desenho aqui, que ele vai abrindo, tá? Então, toda vez que você chegar nessa parte, você vai fazer essa repetição. E toda vez que você chegar nesse leque, você vai fazer esta daqui, combinado? Ok, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha. Prendi com ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai pular o primeiro e o segundo com ponto baixíssimo, certo? Aí, a gente vai vir aqui para o terceiro, fazemos o mesmo processo. 3 correntes e vamos trabalhar aqui, ó,
vamos ficar com 4 pontinhos agora, ó. 3 na base e o quarto aqui dentro do leque. 3 correntes, mesma coisa aqui, ó. 1 e os 3 aqui nessa lateral. Aos pouquinhos ele vai diminuindo, ó, cada carreirinha. 4. E reservo esses 2, né, que fica aqui no final. Eu vou fazer novamente agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Quem quiser continuar com 6 também pode, não tem problema nenhum, tá? Se achar que tá repuxando, pode ir com 6. Dou 2 laçadas. Lembra desse ponto aqui, a gente fez 2 pontos duplos no mesmo lugar. Lembra? Então, eu vou fazer agora o primeiro em relevo. 2 laçadas, passo aqui e faço um relevo, certo? Agora, eu venho aqui, ó, nesse mesmo ponto alto que eu fiz o relevo, eu vou fazer um ponto alto duplo nele. 1. E o segundo ponto alto, ó, tá vendo que tem mais um, eu faço mais um ponto pra ele. Então, eu fiquei um relevo e 2 pontos altos duplo normal, tá? Aqui eu tenho essa alcinha de 3 correntes. Eu vou fazer 3 aqui em cima, 3 não, 2, perdão, 2 aqui em cima e dou a laçada. Nesse ponto baixo, depois das 3 correntes, eu vou colocar mais 2 pontos altos duplo. Então, eu entro, coloco o primeiro, 2 laçadas e coloco o segundo. Belezinha? Ficando dessa forma. Vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Aqui foram 2, aqui é 3. Vou para a minha argolinha e faço um baixo. 3 correntes, argolinha, ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo. Certo? Então, ó, eu fiz aqui 1, 2, 3, e eu vou precisar fazer mais 3 aqui, para ir no lugar certo. Então, vamos ver aqui se eu fiz certinho, certinho. Então, pessoal, ó, contando essa argolinha que desce, vamos esquecer ela e contar essas aqui, para ficar bem mais fácil para vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Seria 6 se eu contasse essa aqui e a próxima, tá? Então, eu fiz 4 argolinhas, faço 3 para subir, dou 2 laçadas. Lembra o primeiro ponto baixo dessa lateral que nós fizemos 2 pontos em relevo? Nós vamos fazer desse lado também, ó. 1 e 2. Certo? 3 correntinhas, 2 pontos altos duplo. Aí, você olha aqui, pulamos fizemos 2 correntinhas para fazer aqui, ó, o relevo do canto. Então, vamos lá. 2 correntes. Primeiro ponto, esquece essas 3 correntinhas, tá? Primeiro ponto alto, um ponto alto duplo para ele. Segundo, um ponto alto duplo para ele. E lembra que a gente tem um relevo que fizemos para iniciar? Vou dar 2 laçadas e vou fazer o relevo nesse mesmo ponto. Puxo, dou uma alongadinha nele, não precisa fazer muito apertado, tá? Agora, não vai dar para vocês verem, mas eu quero que ele fique uma nervurinha na hora de subir o desenho, tá bom? Então, beleza. Terminei aqui, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 pontos, entro no terceiro. Novamente, até eu ficar com 4 pontos. Eu quero repetir com vocês esse motivo do desenho mais uma vez. Então, deixa eu só finalizar essa parte aqui. 3 correntes. Mais um ponto alto duplo. O segundo. O terceiro. E o quarto. 5 correntes.
Belezinha. Agora eu chegar aqui nesse desenho que eu vou repetir com vocês isso que eu achei bem difícil, né? Mas vamos lá. 2 laçadas, faça um relevo no primeiro ponto. Certo. E agora, 2 laçadas, no mesmo ponto que você fez um relevo, você faz um ponto alto duplo. E no segundo também, outro ponto alto duplo. 2 correntes. Temos aqui o primeiro ponto baixo. Vamos colocar 2 pontos altos duplo para esse ponto baixo. 2. Agora, eu volto a trabalhar 3 para fazer essas argolinhas, ó. 1, 2, 3 para descer, venho na argola, um ponto baixo. 1, 2, 3, na argola, um baixo. 1, 2, 3 e um baixo. 1, 2, 3 e um baixo. 1, 2, 3 e um baixo. Preenchi todas as argolinhas, menos essa do ponto alto duplo, tá? Agora, eu subo 3 correntes e vou fazer essa repetição. Venho aqui no ponto baixo, faço 2 pontos altos duplo. 2. 1, 2 correntes de separação. E vou trabalhar esses 2 pontos e acrescentar um relevo, ó. Esquece essas correntes, vem direto no ponto. 1 ponto alto. 2 pontos altos duplo. 2 laçadas, venho aqui no primeiro e vou fazer o meu ponto alto duplo em relevo por último. Certo? 5 correntes. E vem fazer a diminuição aqui do seu leque, aquele leque de pontos que a gente veio trabalhando. Olha como que tá. Fica dessa forma. E esse desenho que eu acho que é o mais charmoso dessa peça. Então, a gente vai trabalhar, chegando eu mostro pra vocês, né, aqui no final, como que a gente vai emendar tudo certinho, pra gente dar sequência.